Oi, gente! Hoje eu vou voltar lá para o classicismo, onde os artistas estavam mais preocupados em tentar simular a realidade nas suas obras. E hoje eu vou analisar uma obra de um pintor espanhol que é o Diego Velázquez. Hoje eu vou analisar As Meninas de 1656. E começando pela leitura visual da composição, a primeira coisa que dá para notar aqui é que essa obra ela é assimétrica. Então não tem nenhum eixo que organiza a composição em lados iguais. E além dela ser uma obra assimétrica, a gente consegue perceber três planos compositivos. Um plano do fundo, que é um pedaço bem pequeno ali da obra, é quase como se ele estivesse fora dela. Um plano intermediário e um primeiro plano. E começando por esse plano do fundo, ele está localizado bem no centro da composição, colocando aqui o eixo vertical e o eixo horizontal da obra. Ele está posicionado bem nesse ponto central e ele serve de referência para uma técnica muito utilizada nesse período, que é o ponto de fuga central. Esse ponto de fuga central ele vai ajudar a simular a profundidade no campo compositivo. Então todas as linhas vão se direcionar para ele. E ainda nesse plano, ele se destaca do restante da composição por contraste. Ele é um plano que é predominantemente de uma cor bem clara, quase branca aqui, e aí ele contrasta com o resto da obra, que é mais escuro. Isso cria essa percepção de que ele está fora desse quarto de fato. E ele também posiciona aqui uma figura humana, que faz contraste com o plano, porque ele está com roupas bem escuras, é quase uma silhueta. E agora, vindo para o plano intermediário, esse é justamente o plano mais escuro dessa obra. E aqui ele vai fazer um equilíbrio do lado direito com o lado esquerdo. Do lado esquerdo da composição, ele posiciona esses grandes quadros aqui, que são representações de obras de arte mesmo. E do lado direito, ele coloca duas figuras humanas. E ele coloca também alguns quadros simulando a perspectiva. Então, olhando para a parte superior da composição, a gente vai ver essa quina da parede, né, que seria o encontro de dois planos, e vai dar para perceber aquele plano de fuga central, porque ela está apontando justamente para ele. Desse lado esquerdo, onde tem vários quadros, tem um deles que se destaca porque ele é mais claro que os outros. De novo, ele está usando esse contraste de claro e escuro. E a gente consegue perceber bem aqui que ele tem quase que um contorno branco ao redor dele. Isso dá a impressão pra gente que ele está retratando aqui um espelho que reflete lá aquela luz de fora. E é justamente esse quadro com esse contorno branco que vai dar pra gente essa percepção de ser um quadro diferente, talvez um espelho, que ele equilibra com o lado direito da obra as duas figuras humanas. Porque lembra, a nossa percepção sempre tende a achar figuras humanas mais pesadas visualmente, porque elas são mais atrativas para o nosso olhar. E agora falando do primeiro plano compositivo, ele vai usar esse mesmo recurso de equilibrar o lado direito com o lado esquerdo. Do lado direito da obra, então, a gente tem três figuras humanas e um cachorro. E do lado esquerdo da obra, a gente tem de novo três figuras humanas e um grande quadro visto de costas. E como ele está usando três figuras humanas de cada lado, o quadro e o cachorro, que são as formas mais diferentes, eles vão gerar tensão visual e cada um vai pender para um lado, equilibrando aqui a composição. E aqui nesse primeiro plano ele trabalha uma espécie de degradê cromático através das roupas dessas figuras. Então as bordas do lado direito e o lado esquerdo são mais escuras, e conforme você vai indo para o centro, ele vai clareando as roupas desses personagens, até chegar na figura central, que está também alinhada com o eixo central, que é essa figura humanoide dessa menina menor. Ela está alinhada ali com o eixo central, mas a cabeça dela está um pouquinho deslocada para gerar essa tensão visual e destacar as duas formas mais importantes dessa composição, que são ela e aquele plano lá do fundo. Com isso, ele vai criar ali uma diagonal entre esses dois pontos de tensão, que vai ajudar a reforçar aquela ideia do plano de fuga central, e com isso a perspectiva e profundidade da obra. E falando do equilíbrio compositivo, ele está trabalhando esse equilíbrio bilateral aqui, né, entre o lado direito e o lado esquerdo, pensando no eixo central da composição. Mas ele está jogando todo o peso dessa obra também para baixo. A parte superior ela é bem escura e todas as formas que aparecem elas quase se mesclam ali com o fundo, enquanto a parte inferior estão as figuras mais claras. Então ela tem esse peso na parte inferior com essa distribuição bilateral.
E agora falando um pouco dos significados que essa obra comunica pra gente, ela é uma obra figurativa que todas as formas são símbolos e índices do que o artista está querendo representar, que é essa família. E aí a gente precisa fazer um paralelo com o contexto histórico para entender que família é essa primeiro. E a primeira vez que essa obra apareceu nos documentos aqui de rastreio, né, na Provenance, ela pertencia ao inventário do Alcázar de Madrid, que era a casa da família real ali da Espanha nesse período, e ela estava retratada, né, ela tinha o nome de O Quadro da Família. Então provavelmente essa obra está retratando a corte. Essa figura central ali que aparece, que está com a roupa mais clara de todas e é a menor menina ali, né, a mais jovem, ela é a Margarida da Áustria. Ela está com essa roupa mais clara, contrastando com tudo, para mostrar que ela é de fato a herdeira ali do trono. Do lado direito dela está a Dona Isabel de Velasco. Aqui ela ainda era uma jovem, e a gente consegue perceber esse grau de nobreza dela também por causa das roupas que são mais claras. Não tão claras quanto a figura central, mas são mais claras do que o restante da composição. Do lado esquerdo também tem essa outra figura com uma roupa mais clara que também faz essa menção à nobreza. E ela de fato era a Dona Maria Augustinha Sarmiento de Sotomayor. Ela era uma outra nobre ali também nessa idade adolescente. E a gente vê que essas duas personagens estão fazendo uma reverência à figura central, o que dá mais importância ainda a ela. E ao redor dessas três figuras principais, a gente vê que ele retrata as outras com roupas bem mais escuras, que quase se mesclam com o ambiente, para mostrar que elas têm bem menos nobreza, e elas são provavelmente as instrutoras dessas três figuras, principalmente da Margarida. Mas tem mais duas figuras aqui que eu acho que valem a pena destacar para entender de fato que cena é essa que o Diego está compondo. Do lado esquerdo da obra eu tinha mencionado que tem um quadro visto de costas e tem um artista pintando esse quadro. Aqui provavelmente é um autorretrato do Diego para mostrar essa cena, para compor ela. E nesse autorretrato o Diego estaria pintando essa própria cena. Então o Diego está retratando esse momento. E aí quando a gente olha para a última figura que eu acho que vale a pena destacar, é aquele quadro com o contorno branco que está no plano intermediário. Dentro dele a gente percebe duas figuras humanas, e esse contorno branco, esse fato dele brilhar mais ali nesse plano, vai fazer com que ele pareça um espelho. E nesse espelho ele está retratando duas figuras que seriam o rei e a rainha ali, pais da Margarida. E aí a gente completa. E com isso a gente completa a leitura e pode dar duas interpretações para essa obra. E entendendo essa estrutura de quais personagens são quais e como o quadro está montado, dá para a gente ter duas interpretações pelo menos dessa obra. A primeira é que o artista está colocando o espectador como o rei e a rainha ali contemplando a obra, e ele estaria fazendo um retrato do rei e da rainha, que é o próprio espectador. Então a gente estaria nessa sala olhando o outro lado dela. E a segunda interpretação que é possível é que essa forma ali com o brilho do plano intermediário não é um espelho, e ele estaria retratando o quadro que seria um espelho. Então nesse caso o artista estaria olhando para um espelho e retratando essa cena que a gente vê na obra. Eu particularmente gosto mais da primeira interpretação, porque aqui eu acho que ele trabalha a importância e ele distorce e torce ela para ser interpretada de outra forma. Se a gente pensar num retrato típico real, o rei e a rainha vão estar sempre ali em destaque e as outras pessoas são retratadas. Então as figuras mais importantes geralmente são o rei e a rainha. Aqui a figura mais importante da composição é a filha, então indicaria uma coisa do futuro, mas ao mesmo tempo a pessoa mais importante para uma obra de arte é quem vê a obra de arte, que é nesse momento que ela se realiza de fato. Então ele está colocando quem vê a obra de arte como o rei e a rainha. E agora um pouco da história do Diego, que era um pintor muito influente por causa do tipo de realismo que ele produziu, que impressionava artistas modernos tipo o Pablo Picasso. O Diego, na verdade, nasceu de uma família portuguesa. Ele era filho de um advogado nobre ali, né, da nobreza de Portugal, que mudou para a Espanha e foi lá que o Diego nasceu. E a família dele percebe cedo que ele tem ali um interesse pelo desenho, pela arte, que seria um tipo de vocação, e com 10 anos ele já vai para um ateliê estudar.
E ele estuda com o Francisco Herrera, o Velho, que era um pintor naturalista ali espanhol, muito fã, influenciado pelo Caravaggio. E ele estuda 2 anos ali, depois ele entra para um outro ateliê, agora com um contrato para estudar 6 anos. E passando esses 6 anos, ele faz uma série de provas, porque nessa época a comunidade artística de Sevilha se organizava num tipo de confraria ali, né? Uma organização que fazia essas provas teóricas e práticas para poder dar um título de que o Diego seria pintor de fato. E aí, em 1617, o Diego abre o próprio ateliê. Então ele começa a trabalhar no desenvolvimento dessa linguagem dele, muito inspirada no Caravaggio. Mesmo nessa obra que eu analisei hoje, que é a obra máxima dele, a gente vê esse contraste bem forte entre o escuro e o claro, esse drama que vem lá do Caravaggio. E ele vai aperfeiçoando esse drama na ideia de um retrato mais realista. E ele vai se destacando ali por essa linguagem em Sevilha, vai ficando famoso. E em 1622 ele vai pela primeira vez retratar o rei, e já no ano seguinte ele vira o pintor oficial da corte. Bem, essa posição ali de destaque entre a nobreza vai possibilitar com que ele possa fazer viagens a estudo. Então ele vai fazer uma viagem para a Itália, vai estudar muito do Renascimento, vai voltar, desenvolver mais sua linguagem, vai fazer uma segunda viagem para a Itália e estudar de novo. E aí ele retorna para Madrid em 1651, onde ele vai ter o período máximo a ele, onde ele pegou as referências lá do Caravaggio, do começo da vida dele, foi aperfeiçoando, estudou lá 2 vezes na Itália, pegou mais referências de lá, colocou tudo isso na sua obra, e chega nesse período áureo ali, onde ele vai fazer esse retrato às meninas. E tanto esse é um dos quadros mais importantes dele, que é também um dos últimos, porque ele já vem a falecer em 1660. E esse foi o vídeo contando um pouco do trabalho do Diego Velázquez. Se vocês gostaram e quiserem acompanhar mais desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e aproveita a área de comentários para dizer o que vocês acharam da obra dele e da história de vida dele. Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e faço essas leituras aqui baseadas nas teorias compositivas e de leituras do design. Se vocês quiserem acompanhar mais do meu dia a dia ali de profissão e mais dessas reflexões, me segue lá no Instagram, tem um arroba aqui na tela e o link na descrição do vídeo, e a gente se vê em breve por aqui.